Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo da Área 151, o Bunker do Zé. E hoje eu vou mostrar para vocês uma análise exclusiva, você só vê isso aqui no Bunker do Zé, do Stout, um avião que foi divulgado agora dia 13 pela Força Aérea Brasileira como um possível desenvolvimento em conjunto com a Embraer. Como já tem muito vídeo e muita matéria na internet disponível falando desse avião, falando o que ele é, o que ele não é e como que ele está sendo desenvolvido, eu decidi atacar o problema por um outro lado e mostrar algumas características de projeto que eu achei muito interessantes, principalmente fazendo link com aquele vídeo de aviões híbridos que eu publiquei esses dias. Então, o que eu pretendo mostrar para vocês nesse vídeo? Explicar por que são 4 rotores, aonde que esses rotores estão, por que eles estão nesses lugares, qual a possível arquitetura de hibridização que pode ser usada nesse avião, qual que faz mais sentido e, por fim, o que eu penso dessa história toda. Então, fica comigo, porque vai valer a pena, tem conteúdo muito legal vindo aí. Então, falando rapidamente sobre o projeto, o Stout é o Short Takeoff Utility Transport, que é um avião que está, de acordo com a Força Aérea Brasileira, está sendo analisado, desenvolvido, possivelmente em conjunto com a Embraer, para substituir o Brasília e o Bandeirante como um transporte tático e um vetor de integração do Brasil. Eles disseram que pode ser um conceito híbrido elétrico, apresentando 1.310 milhas náuticas com 3 toneladas de carga de alcance, o que dá aí por volta de uma capacidade de 24 paraquedistas ou 30 soldados e a capacidade também de levar carga paletizada. Mas e o projeto? Primeiro de tudo, eu vou dizer para vocês que eu não possuo informações privilegiadas, nem da Embraer, nem da Força Aérea Brasileira. Todas as informações que eu colhi estão disponíveis na internet e o resto é puro achismo meu. É tudo coisa que eu estou tentando trazer para vocês o que eu penso e coisas que podem acontecer com esse avião. Todas as informações nesse vídeo são públicas e, como eu falei, refletem a minha opinião e são meros achismos. Então, não tenho informação oficial nenhuma. Quais as dúvidas? Como eu comentei, por que são 4 rotores e como eles serão? Por que tem esses 2 rotores na ponta de asa? Qual a possível técnica de hibridização que pode ser usada no avião com essa configuração? E, por fim, o que o Zé pensa sobre isso? Então, vamos lá. Se você assistiu até aqui, deixa um likezinho no canal, compartilha com os amigos se você gostar do conteúdo e se inscreve para ficar sabendo de quando eu postar vídeos novos. Por que esses 4 rotores? Os 4 rotores, a ideia de usar 4 rotores na frente das asas, na frente do bordo de ataque, é soprar essa asa, usar a energia desse escoamento que a gente está adicionando ao escoamento para aumentar o L sobre D, que é a razão entre sustentação e arrasto. A gente já falou sobre isso nos vídeos de aerodinâmica, principalmente nas lives sobre aerodinâmica e mecânica de voo. E o L sobre D, ele vai virar razão de planeio, que por sua vez é uma métrica muito importante para o desempenho de aeronaves. Ele proporciona também uma redução do take-off distance, da distância de decolagem, isso é muito importante para as pistas brasileiras, que geralmente são curtas e não preparadas. E existe uma hipótese de que sejam 2 motores elétricos internos, 2 motores elétricos externos e 2 turboeixos para gerar energia para esses 4 caras, ou então 2 turboprops tocando as 2 hélices internas, que é o que dá para ver nessa figura da esquerda, retirada do vídeo da própria Força Aérea. Com essa arquitetura, é possível que o fabricante tente ganhar o crédito de um CL máximo Power-On. Agora, o que quer dizer isso? Vamos ver com calma essa história, porque isso aqui é muito importante. Aqui nessa figura da direita, e aí, quem não entender de bate-pronto, eu peço que assista com carinho a live de aerodinâmica, porque lá eu explico exatamente o que é esse gráfico aqui. Mas, em resumo, esse gráfico ele mostra a curva de geração de sustentação de alguma coisa, que nesse caso é de um avião inteiro, contra o ângulo de ataque. E aqui, nesse caso, eles mostram com uma configuração de 4 motores soprando asa muito parecida com a do Stout, quanto que seria o aumento da sustentação máxima com a aplicação de potência nos rotores à frente da asa.
E por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente aumenta a sustentação máxima, a gente consegue decolar com velocidades mais baixas, consegue voar com velocidades mais baixas e isso reduz a pista de decolagem possível. Existe um requisito de certificação que pede que essa demonstração de sustentação máxima seja feita power off, ou seja, sem os motores, com os motores em idle, em regime de marcha lenta, por assim dizer. E aí propõe-se, numa configuração dessa, que como são 4 motores numa configuração híbrida, a taxa de falha e a possível falha desses motores não interferiria na obtenção desse CL máximo Power On, e então a gente poderia tomar crédito desse CL máximo, e isso gera uma coisa interessante do ponto de vista de requisito, que ele vira um direcionador da própria arquitetura. Então a arquitetura vai ter que ser pensada já pensando em como ganhar esse crédito, e que a falha de um determinado componente não derrube o sistema inteiro e esse crédito não possa ser tomado na hora da certificação. E por que os rotores nas pontas das asas? Lembram quando eu falei na live sobre mecânica de voo, sobre aerodinâmica, que existe um campo de pressão que faz com que exista um fluxo rotacional nas pontas de asa que, por sua vez, gera um arrasto induzido? Pois bem, ao colocar os rotores na ponta de asa, é possível que, escolhendo a direção da rotação correta, a gente gere um campo de pressão invertido ao campo que a asa está tentando gerar e com isso a gente consiga reduzir o arrasto induzido, melhorando o L sobre D que eu falei agora há pouco. Então essa é a grande sacada de colocar a hélice na ponta de asa. Ah, mas por que todo bimotor não tem a hélice na ponta de asa? Primeiro porque é pesado e custoso colocar o motor inteiro lá na ponta de asa. Essa história de colocar motor na ponta de asa está aparecendo agora com as estruturas híbridas e com a possibilidade de você distribuir a potência em mais motores. Um outro ponto é que à medida que a gente coloca os motores na ponta de asa, como se a gente colocasse o motor aqui na ponta desse avião, por exemplo, a gente teria um braço maior, o que faria com que, no caso de uma assimetria de empuxo, eu precisaria ter uma cauda vertical maior para conseguir manter esse avião estabilizado. Então, como eu sempre falo, não tem almoço grátis, existem bons motivos para as coisas serem do jeito que elas são e para a gente estar podendo projetar diferente hoje em dia. Aqui algumas simulações do que acontece na asa do ponto de vista de aerodinâmica. Então esse monte de cor aqui é o coeficiente de pressão. Quanto mais azul, mais sucção, quanto mais vermelho, mais pressão. Então a gente pode ver aqui, comparando os dois sentidos de rotação das hélices, a gente pode ver que existe uma clara diferença entre os dois, e aí a Embraer, se for realmente projetar esse avião, vai ter que levar isso em consideração, e a interação das estruturas verticais dessas hélices, desses rotores com a asa, isso é muito importante nesse avião. E aí, projetar, como eu falei, as arquiteturas. E existem várias arquiteturas que podem ser utilizadas num avião desse. Então a gente tem aqui uma turboelétrica, em que é tudo em linha. Então sai a energia do combustível, ela vai terminar como energia elétrica lá no motor antes de entrar na hélice, a elétrica pura, o híbrido em série e o híbrido em paralelo. E aqui à esquerda a gente vê como que isso ficaria numa arquitetura de 4 motores. Então a gente poderia ter, por exemplo, os 2 motores internos elétricos e os 2 motores das pontas de asa híbridos, como é o caso aqui desse avião conceito da NASA, o Pegasus. A gente poderia ter os 2 motores híbridos centrais e 2 motores elétricos na ponta, que é o que eu acho que é o que o Stout vai ter. A gente poderia ter 4 motores híbridos, ou a gente poderia ter 2 motores turbo-eixo gerando eletricidade para 4 motores distribuídos nas asas. Então, cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que eles vão projetar, como que isso daí vai acontecer. Como eu sempre digo, a adequação da ferramenta ao uso e do projeto à sua utilização, não existe uma arquitetura dessas que é melhor que a outra em tudo. Depende muito da missão a que esse avião se propõe ou a que um avião se propõe. 2 aviões com missões diferentes vão provavelmente receber arquiteturas diferentes. É uma novidade? Essa história é uma novidade? Não é exatamente uma novidade. Hoje em dia, a NASA está pesquisando, a DLR alemã está pesquisando, a Universidade Técnica de Delft
criadora do Flying V, sobre o qual eu já fiz um vídeo, vou deixar o card aqui para vocês, também está pesquisando, já tem avião voando com esse conceito, que é esse nosso avião aqui do meio da Aviation. Então não é uma coisa exatamente nova. E não dá para falar sobre isso sem contar uma historinha do Breguet 941, que é um avião da década de 60, começo da década de 70, e que usava já a propulsão distribuída, toda ela baseada em combustível, não era um avião elétrico, mas ela já tomava crédito da solução de soprar a asa, tanto para reduzir o arrasto, como eu falei, como para ganhar sustentação e pousar em pistas curtíssimas. O pouso e decolagem desse avião era ridículo, ridículo. Ele era muito curto. E só que para isso, para poder tomar o crédito do CL Power-On, como eu comentei agora há pouco, existia um eixo que interconectava esses 4 motores, com umas caixas de transmissão, embreagem, um negócio super complicado, de forma que se um motor apagasse, as 4 hélices continuavam sendo acionadas pelos 3 motores que continuavam em funcionamento. Então vale a pena dar uma estudada. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esse avião. Deixa o comentário aí pedindo, que eu volto com um vídeo logo sobre o Breguet 941. E qual que é a sua opinião, Zé? Bom, minha opinião é provável que sejam 2 pares simétricos de hélice. Então, 2 a 2 elas são simétricas. Essa é uma solução, digamos, não muito convencional nos bimotores atuais, em que os motores giram para o mesmo lado, por uma questão de conveniência, de manutenção e custo. Mas a vantagem de fazer 2 pares simétricos seria que a gente tem a otimização máxima da integração propulsiva. A desvantagem, como eu falei, é a comunalidade da manutenção, que você vai ter que manter lá no teu almoxarifado da oficina uma hélice de cada uma e os seus respectivos acoplamentos. Eu imagino que seja um híbrido tocado por 2 TPs nos inboards, nos motores internos, então 2 turboprops puros e os 2 elétricos na ponta. Por que eu acho isso? Porque ele melhora um pouquinho a árvore de falha do que é conhecido hoje, e o TRL, o Technology Readiness Level, ou seja, o quanto essas tecnologias estão prontas para entrar em serviço, dos turboprops tradicionais, ela já está disponível. Então seria mais fácil de fazer a primeira integração. Claro, se a gente estiver pensando num avião para mais longo prazo, a gente poderia utilizar tecnologias que vão estar mais maduras daqui a 5, daqui a 10 anos. Eu acho também que faz muito sentido utilizar uma plataforma militar para aumentar o TRL, uma vez que os requisitos de certificação militar são diferentes e talvez permitam lidar com tecnologias de TRL um pouco mais baixo, promovendo assim a maturação dessas tecnologias, subindo o TRL delas, para que a gente possa usar isso nos aviões comerciais. Os possíveis ganhos adicionais de desempenho poderiam ser obtidos com regeneração de energia, por exemplo, fazendo a recuperação de energia potencial durante a descida. Existe um tipo de aproximação que é conhecido como Sarajevo Approach, em que as aeronaves descem com um ângulo bem inclinado, que já é feito taticamente por alguns aviões e que poderia ser usado nesse caso, por exemplo, para otimizar essa recuperação de energia. Aqui eu deixo para vocês as referências, tem muita coisa na internet sobre isso, eu vou deixar os links aí embaixo para vocês também. E eu agradeço a participação de vocês, a audiência de vocês e até a próxima.